Oi, pessoal. Bem-vindos ao Deep Dive. O Danny tá na estrada de novo, mas prometeu mandar alguns relatos de lá. Só que a gente não vai esperar por esses relatórios. A gente resolveu continuar por aqui mesmo, com um dos nossos grandes amigos, o coronel Douglas Macgregor, analista de defesa e política externa, ex-assessor do secretário de defesa. Doug, bom ter você aqui. Eu também fico feliz. O secretário de Estado, Antony Blinken, esteve no Capitólio de novo hoje. Na verdade, ele ainda tá lá. Tá prestando depoimento, acho que o dia inteiro hoje e também amanhã. Mas ele já disse umas coisas sobre as quais eu preciso da sua opinião, Doug. Porque eu nunca vi tanta besteira concentrada num único trecho de fala. Deixa eu tocar aqui pra você. Foi assim que ele começou a audiência hoje de manhã. Eu só quero lembrar a todos que a nossa política externa é totalmente voltada para o interesse nacional dos Estados Unidos da América, para a defesa do nosso país, tanto a defesa militar quanto a nossa segurança, mas também a segurança econômica, a força da nossa economia, a nossa soberania e o nosso futuro. A gente acredita que os Estados Unidos devem liderar o mundo, e eu acredito que estamos fazendo isso, e teremos uma boa história para contar sobre isso. Mas a liderança americana deve sempre estar a serviço dos interesses americanos. Eu digo isso porque acho que, com o tempo, a nossa política externa acabou perdendo um pouco o foco nisso. A verdade é que a nossa política externa, antes de tudo, precisa sempre estar alinhada com o interesse nacional dos Estados Unidos da América. E definir o que é o interesse nacional, muitas vezes, exige decisões pragmáticas. Às vezes, em política externa, as opções não são entre uma boa e uma má escolha, mas entre duas alternativas que estão longe do ideal. E aí, o desafio é entender qual dessas duas opções é a melhor para os Estados Unidos e a menos prejudicial para os nossos interesses. Isso acontece todos os dias. Doug, eu fico me perguntando quem ele acha que é o público dele. Quem que tá comprando o que ele tá vendendo? Sabe, é interessante. Sempre que alguém começa dizendo coisas que são fundamentalmente falsas, dá para perceber que ele está reagindo a um descontentamento do público. Quero dizer, ele tem muitos problemas aqui nos Estados Unidos. Acho que a pesquisa mais recente que eu vi mostrava que 65% dos americanos entrevistados eram contra essa guerra com o Irã. E eu não sei que outros tipos de dados de pesquisa existem por aí. A gente sabe quem faz as pesquisas, mas talvez não tenha um retrato totalmente preciso do que as pessoas realmente pensam. Mesmo assim, acho que dá para arriscar dizer o seguinte: se estivéssemos realmente interessados nos Estados Unidos, a gente não teria atacado o Irã. Isso simplesmente não era do nosso interesse. Qualquer pessoa que tivesse olhado, mesmo que por alto, para todos os possíveis desdobramentos, teria concluído que atacar o Irã era uma péssima ideia. Em segundo lugar, as pessoas estão começando a chegar à conclusão de que a gente não está no controle da nossa própria política externa. Que, na verdade, todas as decisões realmente importantes estão sendo tomadas em Israel pelo Sr. Netanyahu. E o Congresso, apesar de toda a suposta oposição ao presidente Trump, parece ser incrivelmente pacífico quando o assunto é Israel. Eles não deixam de apoiar nem ficam em silêncio sobre o que estão fazendo em favor de Israel. Então essa é uma administração que coloca Israel em primeiro lugar. E justamente por ser uma administração que coloca Israel em primeiro lugar, ele tenta convencer todo mundo de que não é. Certo? De novo, eu não sei quem acredita nisso, Doug. E você acha que ele acredita, Doug? Eu acho que ele vai acreditar no que for preciso, contanto que consiga seguir com o que ele considera ser a própria agenda dele em relação a Cuba e a América Latina. Essa é a minha percepção sobre ele. Estamos falando de um homem que, ao mesmo tempo, deveria ser o assessor de segurança nacional e o secretário de Estado. E a gente se pergunta, bom, esses são dois cargos muito diferentes e muito poderosos.
O motivo pelo qual Kissinger conseguiu acumular os dois foi porque ele tinha conquistado a confiança e o respeito do presidente Nixon. E aquilo foi uma situação bem única. Acho que olhando para trás foi uma má ideia. Nixon não devia ter feito isso. Mas enfim, isso agora não vem ao caso. Hoje, a gente precisa de duas pessoas diferentes, duas pessoas separadas. Nem que seja só porque o presidente se beneficiaria de ouvir mais de um ponto de vista. Claro, isso parte do pressuposto de que o presidente Trump realmente ouve o que alguém tem a dizer. Não sei se vejo muita evidência disso nesse momento, então talvez isso nem faça diferença nesse sentido. Mas tem uma coisa boa que a gente precisa reconhecer sobre o secretário Rubio. De todas as pessoas que trabalham hoje para o presidente Trump, ele é sem dúvida o mais articulado e o mais convincente. E eu acredito nisso. Não estou dizendo que ele é um ator de nível shakespeariano. Só estou dizendo que, considerando o que tem por aí, ele é muito mais articulado do que a maioria. Então, essa é a única boa notícia. Fora isso, acho que para a comunidade internacional é um grande tanto faz. Não sei, mas não acho que muita gente esteja prestando atenção. Sabe, Doug, ele fala, e a gente ouve isso com bastante frequência, sobre liderar o mundo. Que os Estados Unidos, a América, deveriam estar liderando o mundo. E aí você se pergunta, como? Com armas? Com o quê? Com o que exatamente eles estão liderando o mundo? Eles não conseguem conversar com as pessoas. Chamam de loucos aqueles com quem estão tentando dialogar. Como é que ele interpreta isso? Olha, vamos ser francos. Muitas dessas são frases vazias. São coisas que sobraram dos últimos 40, 50 anos. Sabe, o presidente dos Estados Unidos é o líder do mundo livre, tá? Mas o que significa mundo livre hoje em dia? É difícil dizer. Eu não concordo com a ideia de que quem vive na Rússia ou na China é necessariamente escravizado. Eu acho que essas pessoas são livres. As noções de liberdade delas, claro, são diferentes das nossas. Então, essa é mais uma frase vazia. Acho que esse papo de estamos liderando o mundo é o tipo de coisa que o americano médio gosta de ouvir, sem necessariamente entender se isso tem algum sentido. Sabe, eles gostam de ouvir que vencemos a Segunda Guerra Mundial. Bem, nós estávamos do lado vencedor, mas não vencemos sozinhos. Mesmo assim, dizemos essas coisas porque elas soam bem para um certo grupo de pessoas. Mas, sinceramente, Gary, acho que estão subestimando a inteligência e o bom senso dos cidadãos americanos. Eu não acho que o povo americano é interessado em ouvir esse tipo de bobagem. Não. Eles estão preocupados com... Bom, espera um pouco. Você sabe, a inflação está subindo, já está chegando perto de 4% e continua subindo a cada semana que passa. A gente espera que chegue a 5 ou 6% no verão ou no outono. Ué, eu achei que o Fed controlava isso. O Fed não está no controle. As taxas de juros sobem porque o mercado empurra para cima. Então as pessoas perguntam, o que vocês estão fazendo a respeito? Olha, dá para fazer só até certo ponto, porque a gente está lidando com décadas de má gestão, de liderança fraca, sem sensibilidade para as necessidades do povo americano. E o que a gente fez? A gente imprimiu dinheiro. Chegou num ponto em que, se continuar assim, a gente vai afundar. Ah, não, dizem, dá para imprimir por mais uma década. Boa sorte com essa ideia, porque esse é o Sr. Biden. Essa é a visão dele. A gente não pode continuar imprimindo por mais uma década. Isso não vai funcionar. Tem uma série de coisas assim. E eu acho que os americanos estão cansados de tanta enrolação. Eles querem saber por que tudo está custando mais caro. O que vocês vão fazer para conter isso? E olha, esse pessoal em Washington não tem interesse em mudar o rumo de verdade. Eles só querem soluções paliativas. Tipo, o que dá para fazer para baixar o preço do petróleo? Aí dizem, vamos esvaziar a reserva estratégica de petróleo. Lembra quando vimos isso na época da Covid, com o Biden, e todo mundo ficou indignado? Pois é, o que você acha que está acontecendo agora? A mesma coisa. Eu acho que o Rubio está fazendo aquele discurso padrão. Ele só faz isso melhor do que os outros.
É, um pouquinho mais refinado. Mas só um pouquinho. Então ele continua, Doug, e deixa bem claro qual é o verdadeiro problema com o Irã. É um trecho um pouco longo, porque a situação é bem complicada. Então vamos assistir tudo de uma vez e depois a gente analisa parte por parte. Se o Irã quiser voltar a transportar seu petróleo pelo estreito, vai ter que reabrir o estreito. Se recusar a fazer isso, nós temos outras opções à nossa disposição. Mas a nossa preferência é negociar a reabertura. O que você precisa deles para reabrir o estreito? A gente precisa que o estreito seja reaberto amanhã. Olha, o que precisa acontecer é bem simples. A gente não vai cobrar pedágio. Vamos ajudar a remover as minas que eles colocaram lá e eles não vão atirar nos navios. Mas o presidente diz que eles também precisam assumir compromissos em relação ao programa nuclear deles. É isso que eu estou perguntando. Esse é o ponto de partida que abre a porta para a segunda fase. Na segunda fase, eles precisam se comprometer com negociações muito específicas sobre o destino do urânio altamente enriquecido, que ainda está escondido bem fundo em alguma montanha. Eles têm que concordar em negociar limitações severas e de longo prazo, ou até mesmo o cancelamento das atividades de enriquecimento no país deles. Segunda fase das negociações. Obviamente, esses são assuntos muito técnicos, então eu não acho que seja possível resolver isso em 5 dias. Seria preciso um grupo de especialistas trabalhando por um período de 30, 60 ou até 90 dias para acertar todos os detalhes. Mas eles precisam se comprometer a fazer isso. Por exemplo, precisam se comprometer a dizer: nós vamos nos desfazer do urânio enriquecido. E a questão agora é: quais são os mecanismos para fazer isso? Para chegar nessa segunda fase, você estaria disposto a suspender as sanções ou liberar o dinheiro bloqueado que os Estados Unidos estão retendo do Irã? Neste momento, tudo que foi discutido com eles é que qualquer alívio nas sanções, e vale lembrar, as sanções vêm em diferentes formas. Existem sanções internacionais, sanções impostas pelo Congresso e sanções executivas. Algumas podemos suspender, outras não. Mas qualquer tipo de alívio nas sanções depende de condições. Ou seja, tem que ser em troca do motivo pelo qual essas sanções foram impostas lá no começo. O programa nuclear deles. Então veja, o Irã está sendo sancionado porque enriquece urânio. O Irã está sendo sancionado porque tem urânio altamente enriquecido. O Irã está sendo sancionado por causa das suas atividades nucleares. Se eles concordarem em abrir mão dessas coisas, haverá um alívio nas sanções, vinculado ao compromisso e ao cumprimento desses acordos. Mas você não vai oferecer alívio das sanções só em troca de reabrir o estreito. Não, isso não foi discutido. Isso não foi proposto. Doug, a gente já não passou por isso antes. Quantas vezes o Irã pode dizer: não, a gente não vai fazer isso. Não, a gente não vai fazer isso. E mesmo assim, eles continuam voltando ao mesmo ponto. E ele acabou destacando exatamente tudo aquilo que a gente considera impossível. Well, he's done an excellent job of once again restating Mr. Netanyahu's policy positions, because that's essentially what we've adopted and that's what we're saying. None of this is original, and there is no negotiation. All we've ever done is restate over and over and over again what Mr. Netanyahu says he must have. And whenever there's a possibility that there could be some modification that would lead to any kind of breakthrough, Mr. Netanyahu gets on the phone and makes it clear to Donald Trump that that's unacceptable. And Donald Trump says, yes, sir, Roger, got it, and goes back to work again to realize Israel's goals. Now, let's be frank about a few things here. Everyone acts as though everything that's happening is the fault of Iran. Well, Iran did not begin this war. Bom, o Irã não começou essa guerra. E aí vem a resposta. Mas eles começaram essa guerra há 47 anos. Olha, isso não é bem verdade. Nós é que decidimos que tudo o que eles propunham, tudo o que defendiam, tudo o que queriam, era de alguma forma ruim.
E então nós financiamos o Sr. Saddam Hussein, presidente do Iraque, com enormes quantias de dinheiro. Financiamos ele para entrar em guerra com o Irã, na esperança de que o Irã estivesse de joelhos, enfraquecido, com grande parte da sua liderança militar eliminada, com equipamentos antigos, e que os iraquianos, com o nosso brilhante conselho, lembre-se disso, o nosso brilhante conselho militar, conseguiriam mais uma vez invadir rapidamente os campos de petróleo do Irã. E o grande bônus naquele momento era que as pessoas que viviam nessas áreas do Irã eram em sua maioria árabes. Então ele disse que o nacionalismo árabe iria triunfar e que o nacionalismo árabe derrubaria o Irã. Soa familiar, né? Pois é. No fim das contas, não funcionou. Na verdade, os árabes de Cuzistão, em sua maioria xiitas, não todos, mas a maioria, decidiram que a cidadania deles e o fato de viverem dentro do Irã eram muito mais importantes do que entregar suas vidas a Saddam Hussein. Tudo isso fracassou. Acredita-se que houve algo entre 500 e 800 mil baixas do lado iraniano. Quantos morreram? Certamente entre 300 e 500 mil iranianos. Eles lutaram com muita determinação, e no fim a guerra terminou com o Irã mantendo o controle sobre seus próprios recursos de petróleo, que era o que mais importava. Eles lançaram foguetes e mísseis uns contra os outros. E para ser sincero, quase ninguém prestou muita atenção nisso. A gente só olhou para o que o Saddam fez. Mas, de novo, os iranianos aprenderam muito com aquilo. E aqui estamos agora. Continuamos dizendo que, de um jeito ou de outro, o Irã nos incomoda, que representa uma ameaça enorme, e que se a gente não destruir o Irã e não colocá-lo sob controle, milhões de terroristas vão dominar o mundo e por aí vai. Isso é tudo bobagem. Quem quer isso? Essa é uma proposta israelense. É uma agenda israelense. E essa agenda é financiada por bilionários nos Estados Unidos que compraram para Trump a Casa Branca. O mínimo que podiam fazer depois de já terem comprado o Congresso por os próprios interesses. Já que é assim, compram logo a Casa Branca também. Eles têm tudo agora. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha o Marco Rubio. Você tem o Pete Hegseth, tem o Donald Trump, o J.D. Vance e todo mundo que é leal até o fim à agenda israelense. Qualquer um que pense o contrário está errado. Se você não fosse uma pessoa que colocasse Israel em primeiro lugar, não ia conseguir um cargo na administração. É algo sem desculpas. Então a gente ficou preso, porque entrou numa guerra sem realmente entender o que estava fazendo. Sabe, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é dizer, peraí, a gente vai entrar no Irã, certo? Aí alguém fala, queremos bombardear. Tá bom, o que exatamente vocês querem bombardear? Ah, vamos bombardear as instalações nucleares deles. Vamos bombardear isso. E aí, de repente, a lista de alvos passa de 10 coisas críticas para 1000. E sabe, bom, esses alvos já foram destruídos. O que a gente faz agora? Vamos achar mais alvos. É mais ou menos onde a gente está. Aí alguém pergunta, e as forças terrestres? Forças terrestres, isso pode significar muitas baixas, e os americanos não gostam disso. E por sinal, a gente nem tem exército suficiente para fazer muita coisa. E essa situação vai, crescendo, se arrastando. Agora a gente não consegue mais romper o estreito. Não consegue tomar o controle do estreito. A gente tem medo de perder navios, se tentar. Então agora o que temos é, digamos assim, um bloqueio. Bom, aqui vai uma coisa bem óbvia que talvez todo mundo precise entender, inclusive o Sr. Rubio. Os petroleiros que levam óleo para a China, para a Índia, para o Japão, todos passam pelo estreito. O petróleo está chegando nesses países. O Irã está exportando petróleo, não só pelo estreito, mas também por terra. Então essa ideia de que o Irã foi reduzido a um estado de pobreza total, pânico e anarquia, está errada. Não é verdade. Então, para que serve o bloqueio? O que ele está fazendo? Está fazendo alguma diferença? Bom, o que isso significa é que enquanto a gente continuar jogando esse jogo, nenhum navio com destino para os Estados Unidos ou para Israel, ou que tenha bandeira israelense ou americana, vai conseguir passar pelo estreito.
Isso está claro. Mas todo o resto, e aliás, quando eu mencionei China, Rússia, Índia, por exemplo, e o Japão, os japoneses, pelo menos nos 3 primeiros navios-tanque que passaram, não pagaram pedágio nenhum. China, Rússia e Japão não estão pagando pedágio. As únicas pessoas que estão sendo obrigadas a pagar são os países que de alguma forma se alinharam conosco ou com os inimigos do Irã. Eles estão pagando, mas mesmo assim continuam transportando combustível, petróleo e várias outras substâncias pelo Golfo até seus destinos. Então, sinceramente, eu não sei o que diabos esse bloqueio está realmente fazendo. Estou tentando entender isso. Eles vivem dizendo que isso está acabando com a economia deles. A gente ouve isso o tempo todo. Eles estão convencidos disso. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma evidência, sabe? Todo mundo parece esquecer que existe uma fronteira terrestre enorme e ainda tem o Mar Cáspio. Tudo isso pode entrar e sair do país sem nenhuma interferência nossa. No fim das contas, a verdade é que estamos iludidos, vivendo dentro de uma bolha. E essa bolha diz que estamos vencendo. Mas quando você sai dela, todo mundo lá fora sabe, não, vocês não estão. Sabe o que é mais preocupante, Doug? É que o Trump está cercado por um grupo seleto de pessoas dispostas a continuar defendendo essa ideia. Então, mesmo depois de ouvirmos a situação atual do que está acontecendo no campo diplomático, ou se ainda há algum diálogo, a gente acabou de ouvir o Rubio explicar o que está acontecendo ali. Aí vem gente do outro lado dizendo, olha, essas conversas não vão dar em nada mesmo, então vamos partir para a ação militar. E agora, a gente ouve o ex-agente da CIA, Dan Hoffman. É muito difícil para a gente continuar as negociações quando não temos isso. Quando o Irã controla o Estreito de Hormuz, eles ganham muita vantagem. O regime, neste momento, está nas mãos do general Vahidi e dos linha dura da Guarda Revolucionária, e eles estão avançando com seus objetivos estratégicos. Vamos lembrar que o Irã é meio que um parceiro menor, mas faz parte do eixo de ditaduras alinhadas de perto com a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Certamente, tanto para a Rússia quanto para a China, o Irã quer reduzir ou até eliminar completamente a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. É isso que está por trás de boa parte dessa situação. Eu não vejo uma forma de recuar por meio de negociação, a não ser com novos ataques militares. Lamento dizer, mas acho que vamos ter que retomar os ataques. Se quisermos chegar a um ponto em que tenhamos força para conseguir o acordo que queremos, um acordo melhor que o JCPOA, aquele pelo qual o presidente será avaliado e possivelmente lembrado em sua política externa, acho que isso pode estar a caminho. Então, Doug, o argumento de que mais ataques é o que vai nos dar a vantagem que a gente finalmente precisa, é essa a mentalidade. Bom, vamos analisar esse discurso sionista judaico que ele acabou de apresentar, que é o mesmo discurso que a gente ouve em praticamente toda a grande mídia dos Estados Unidos e de boa parte da Europa Ocidental. E isso por motivos óbvios. As pessoas que estão no comando pertencem a esse grupo. Mas esse discurso não é preciso. É enganoso. Ainda assim, ele aponta algo que é dolorosamente óbvio. A gente não tem como vencer o Irã militarmente neste momento. Isso é impossível. Então, o que se faz quando não dá para vencer uma guerra? Normalmente você negocia e tenta conseguir o melhor acordo possível. Mas nesse caso, nem isso é permitido. E isso é absurdo. Senhor Presidente, toda a sua vida, todo o seu mundo vão ser julgados com base no que o senhor fizer no Golfo Pérsico. Eu admito abertamente que o que estamos fazendo lá já teve impacto. Ficou claro que não somos invencíveis. Ficou evidente que as nossas forças, que são muito boas e capazes de muita coisa, não foram feitas para fazer o que estamos pedindo que façam. Isso é verdade. Mas também se ignora o enorme impacto que tudo isso está tendo no mundo e em nós mesmos, e o quanto isso é negativo. E só vai piorar se não mudarmos as condições atuais. Não dá para mudar isso militarmente. Então o que se faz? Bem, aumenta-se o ataque. É preciso atingir mais alvos.
É preciso matar mais gente. You have to attack more targets. You have to kill more people. And eventually you discover there's only one way. E no fim das contas, você percebe que só existe um caminho possível. E esse caminho é uma arma nuclear. E as pessoas vão dizer, bem, senhor presidente, o senhor não é um homem de palavra. O senhor não tem coragem, a menos que use uma arma nuclear contra pessoas más. Claro que, você sabe, essa história de quem é mau e quem não é, está muito em debate neste momento. Mas eu acho que esse é o próximo passo. E acho importante a gente ter em mente que isso está vindo aí. O que precisamos entender é que se isso for levado a sério, de qualquer forma, as consequências no mundo todo vão ser extremamente graves. A gente já sabe que o Paquistão tem uma arma nuclear. Claro que tem. Eles têm isso há muitos, muitos anos. E ao contrário do que muita gente esperava, os paquistaneses islamistas mais radicalizados nunca usaram essa arma contra ninguém. Eles viam isso como um meio de dissuasão necessário para evitar uma guerra de extermínio movida contra eles pela Índia. E de certa forma funcionou, porque a Índia também passou a ter um poder de dissuasão, e isso ajudou, sinceramente, a manter a paz no subcontinente indiano. Nenhum dos dois lados quis ir além disso. Mas agora a situação é diferente. Israel, não nós, mas Israel, está envolvido numa guerra de conquista no Oriente Médio. O exército deles está se desintegrando. Enfrenta sérios problemas de moral. Já perderam muita gente. A população não quer lutar, mas isso não importa, porque eles ainda têm a força aérea. E a maioria dos alvos que estão atacando não tem defesa aérea nenhuma. Enquanto as pessoas que estão sendo atacadas não tiverem defesa aérea de verdade, eles podem basicamente bombardear à vontade, onde quiserem, contra quem não gostarem. Em segundo lugar, essa guerra de conquista é muito séria. Basta olhar para os uniformes dos soldados israelenses. Eles mostram os Sinai sob controle de Israel, a Jordânia, parte do norte da Arábia Saudita, metade ou mais da Síria, parte do norte do Iraque e a maior parte do Líbano. Esse é o objetivo. E agora, há um consenso crescente de que isso precisa parar. Esse consenso vem do mundo islâmico. Os Estados Árabes são corruptos demais, gananciosos demais e medrosos demais, ou melhor, suas elites são, para fazer qualquer coisa. Então a responsabilidade acaba caindo sobre os Estados não árabes. Os Estados não árabes que se opõem fortemente a isso são a Turquia, Ankara, o Paquistão, Islamabad e, obviamente, o Irã, Teherã. Essas são as capitais. Esses são os estados que estão contra. E há discussões acontecendo. Tem gente dizendo que chegou a hora de entregar armas nucleares, de um jeito ou de outro, de alguma forma, mesmo que temporariamente, para o Irã e para a Turquia, em especial. Dá isso a eles como o tipo de dissuasão que precisam para fazer essa guerra parar. Agora isso é muito perigoso, como todo mundo sabe, porque o Sr. Netanyahu tem armas nucleares. Todo mundo sabe disso. Pelo menos algo em torno de 300. Se ele achar que isso pode acontecer, o que o impediria de lançar uma arma nuclear? Resposta rápida: nada. Que evidência existe de que ele ouve o que Washington diz para ele, ou que ele segue instruções do presidente dos Estados Unidos? É. Não, eu não sei o que vai acontecer, mas acho importante a gente manter essas coisas em mente. E se estivéssemos realmente levando a sério a ideia de acabar com essa guerra terrível, sem sentido, estúpida e autodestrutiva com o Irã, a gente cortaria o apoio aos israelenses imediatamente e diria, muito bem, vocês não querem participar de um acordo negociado que estamos tentando alcançar com o Irã? Não? Então tá. Agora vocês estão por conta própria. Nós vamos buscar um entendimento com os iranianos. Eu também acho que os israelenses, ainda existem pessoas sensatas e equilibradas em Israel, diriam, espera aí, quer dizer que os Estados Unidos se recusam a apoiar nossa guerra de assassinato em massa e expulsão em Gaza, no Líbano ou em qualquer outro lugar onde quisermos lutar? Certo. Talvez a gente devesse pensar em parar, porque quanto tempo conseguiríamos resistir nessa região sem o apoio incondicional dos Estados Unidos? Mas nós ainda não estamos prontos para isso. Só que, na verdade, é exatamente isso que precisa acontecer.
That's what needs to happen. Mas não é bem assim, Doug. Porque os neocons ainda têm pelo menos uma última carta na manga. E aqui está o Hoffman explicando qual é essa carta. Existem muitas opções de ataques. Podem ser ataques contra instalações militares do Irã, contra locais de mísseis balísticos e drones, ou contra o programa nuclear. Mas também existem os chamados ataques de decapitação. E eu tenho quase certeza de que entre as várias opções que os Estados Unidos estão avaliando, e Israel também, há mais ataques desse tipo sendo considerados. Em outras palavras, se a atual liderança iraniana não quiser negociar, talvez a pro-step se dispor. Então a gente pode conversar com a nova liderança, Doug. Só precisamos chegar nesse próximo nível. São essas as pessoas que estamos procurando. Aí sim, dá para resolver isso. Você acha que eles estão apostando tudo nisso? Bom, a gente já sabe pela experiência que isso funciona assim. Se você tira um CEO de uma empresa, eles colocam outro no lugar. E se esse novo CEO não dá certo, não funciona, você troca de novo. O que eles não entendem é que isso não faz diferença nenhuma. Só porque você elimina algumas pessoas que estão em posições de autoridade, o mundo não vai desmoronar por causa disso. A gente volta para uma suposição falsa. A ideia de que o Irã é o que eu chamo de mais um estado do tipo Sykes-Picot. Esses estados Sykes-Picot são lugares como a Arábia Saudita, a Jordânia, o Iraque, a Síria e, no fim das contas, também Israel. A ideia de que, se você pegar só as pessoas no topo, todo o resto vai se assustar e se submeter, isso não vai acontecer no Irã. Falta disposição para enxergar o Irã pelo que ele realmente é. É um estado civilizacional central, é uma grande nação. Existe há mais de 2.500 anos, alguns diriam até mais. Tem sua própria cultura, sua própria história, seu próprio modo de vida. Tem um capital humano muito alto. Eles têm gente com inteligência e capacidade para atuar num nível altíssimo em áreas como foguetes, armas nucleares, computação de qualquer tipo, ciberespaço, inteligência artificial, tudo isso. Parem de fingir que o Irã é algo menor, não é. É uma grande potência e está voltando à vida de um jeito que acho que ninguém esperava quando essa guerra começou. Eles estão se tornando uma força cada vez maior a cada dia que passa. Sabem muito bem o poder que têm e não vão se encolher num canto com medo. Isso simplesmente não vai acontecer. A gente já passou por isso com a Rússia. Diziam: a Rússia é fraca, a Rússia vai desmoronar, a Rússia é corrupta, a Rússia é isso, a Rússia é aquilo. Pois bem, a Rússia de hoje é mais forte do que jamais foi, pelo menos na minha vida, nos últimos 30 ou 40 anos. Então não, isso é uma loucura. É insano. Não tem a menor chance de dar certo. A gente vem tentando essa estratégia de decapitação há muito tempo. Doug, você diria, eu imagino que diria, que o Irã está numa posição mais forte, melhor do que estava antes dessa guerra. Do ponto de vista estratégico, sem dúvida. E por mais danos que tenham sofrido, eles sabem que podem se recuperar. Parece que a gente não entende isso. Eles vão se reerguer. Provavelmente vão voltar ainda mais fortes e mais preparados do que nunca. A sociedade deles hoje é muito mais coesa. Eu diria que neste momento é provavelmente mais coesa do que a sociedade israelense. Você tinha me mandado uma análise sobre gás, do Paul Sankey. Deixa eu tocar o trecho do que ele estava dizendo. Os estoques de gasolina nos Estados Unidos estão despencando de forma impressionante. O que a gente está vendo agora é o maior movimento de 13 semanas de toda a série histórica. É interessante notar que nas 13 semanas anteriores houve um aumento recorde nesse mesmo período. Então, mais uma vez, a gente começou com estoques altos. Mas, sem dúvida, o que está acontecendo com a gasolina nos Estados Unidos é uma queda muito rápida. E a maioria de nós está olhando para o período de junho a julho. Ou seja, conforme junho avança e a gente entra em julho, como um momento crítico em que podemos chegar ao fundo dos tanques.
as getting critical for when we hit the bottom of the tanks. I think Paul Sankey is right. He's not the only man. Eu acho que o Paul Sankey está certo. Ele não é o único dizendo isso, mas é alguém que vale a pena ouvir. Ele tem muita experiência nesse setor. E o que ele está dizendo, basicamente, é que do jeito que as coisas estão indo agora, a gente deve chegar ao fundo do poço por volta de meados ou final de julho, no máximo no começo de agosto. E isso acontece porque estamos vendendo partes da reserva estratégica de petróleo. Essa medida foi feita para segurar os preços, principalmente da gasolina, mas também do combustível de aviação. E parte dessas vendas está sendo feita dentro dos Estados Unidos, para uso interno, enquanto outra parte está sendo executada para ajudar aliados no exterior. Lembre-se, estamos falando de países como o Japão, a Coreia e outros que nunca foram consultados sobre essa ideia absurda de entrar em guerra com o Irã. Mas a gente vai acabar ficando sem margem de manobra, e eu suspeito que muito em breve vamos interromper todas as exportações de petróleo bruto iraniano, com algumas exceções, como o óleo de xisto, que precisa de um tipo especial de refino que nós não conseguimos fazer. Fora isso, acho que você vai ver um embargo autoimposto, no sentido de não exportar mais nada. E a pergunta é, o que vai acontecer com a nossa economia? Veja, o aço e o petróleo têm sido nos últimos séculos os grandes indicadores de força, prosperidade e poder nacional. E esses indicadores, neste momento, não são nada animadores. E aí a gente ainda pode somar a isso toda a questão dos fertilizantes. Ah, meu Deus, sabe, é tão interessante. Como é que a gente faz as pessoas entenderem que o fertilizante é vida? Essa revolução verde, essa energia verde que começou lá nos anos 50 e 60, realmente mudou o mundo. A população do planeta dobrou. A gente conseguiu alimentar pessoas numa escala que antes parecia impossível. Mas sem o nitrogênio, o fósforo e os outros componentes, a situação fica bem complicada. E o que você não planta hoje, não tem para comer daqui a 6 meses. E leva tempo para essas cadeias de suprimentos se organizarem. Essas cadeias de suprimento estão em apuros. Por quê? Bem, os caminhões funcionam com diesel. O que eles vão fazer? Eles precisam fazer essas entregas. É assustador. E é por isso que ouvir alguém como o Rubio, que fica lançando esses, slogans vazios e promessas vazias, é tão perturbador. Porque ninguém quer assustar as pessoas, mas olha, as pessoas deveriam estar assustadas agora. Porque ao atacar o Irã, a gente não só se prejudicou. Altíssimo. Bagunçou o mundo inteiro. Por enquanto, a gente está bem em relação aos suprimentos, mas isso não vai durar. Olha, ninguém está prestando atenção no número de fazendeiros que estão declarando falência. Eles não conseguem mais comprar fertilizante. O preço está nas alturas. De que adianta ter fertilizante se você não consegue pagar por ele? E até que ponto dá para subsidiar isso? Agora, lá na Índia, eles estão subsidiando tudo o que podem para tentar segurar a situação. Mas até o próprio governo está preocupado com os próximos meses. Quanto tempo isso pode durar antes que tudo desabe? Tem outras coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa de mais energia nuclear, sejamos francos. Isso é vital, é essencial. E dá para reforçar as fontes de energia limpa? Dá, claro que dá. Mas a gente vai precisar fazer muito mais com o carvão. Lembra? O carvão, aquela coisa maligna que todo mundo quer eliminar, é sujo, é feio, é ruim. Pois é, os indianos, e acho que os japoneses também, estão indo nessa direção. Eu sei que na China já estão. Eles estão transformando o carvão em líquido. Dá para fazer isso e funciona. A gente vai ter que fazer todas essas coisas, mas precisa haver um senso não só de urgência, mas de emergência em Washington. E eu não vejo isso. Não vejo nenhum sinal disso, nem no presidente, nem em mais ninguém. Porque a primeira coisa que qualquer pessoa que aconselha o presidente deveria fazer toda manhã é dizer: Senhor, acabe com a guerra, saia, pare, depois a gente resolve os detalhes, agora a gente precisa sair.
Ele já mandou essa gente embora, Doug. Ele não vai se encontrar cara a cara com ninguém que sequer insinue o que você acabou de sugerir. Sim, acho que sim. Sabe, Doug, ontem mesmo você lançou aquela conversa nacional chamada All for What, e você entra em vários detalhes importantes sobre o que precisa acontecer, o que já deveria estar acontecendo. E eu queria preparar o terreno antes de você falar sobre o que comentou nesse vídeo com a Megyn Kelly, que participou de um podcast ontem. E a gente sabe o quanto ela foi próxima do presidente por um bom tempo. Ela fez campanha para ele, discursou em comícios. Quer dizer, ela era realmente uma, digamos, leal ao movimento MAGA. Então vamos ver como a Megyn Kelly está retratando o movimento MAGA neste momento. Desde o começo, foi ele quem definiu o que é e o que não é MAGA. E ele me disse pessoalmente, o MAGA vai sentir o que eu quiser que sintam. Eu vou dizer a eles como se sentir sobre isso, aquilo ou qualquer outra coisa, e eles vão seguir. E nisso, ele tem estado totalmente certo. O problema para o Trump agora é que ele acabou definindo o MAGA, literalmente, como aqueles que concordam com o Mark Levin. Se você não concorda com o Mark Levin, então você não é MAGA, e o que significa que você deve ser um neocon, cuja principal preocupação é o que é melhor para os interesses de Israel. E isso reduz o MAGA a quase nada. Fica só um resquício. Então o que é isso? Não é grande, não é importante, não é legal, não atrai os jovens, não tem futuro. Assim como o próprio Mark Levin, é velho, é raivoso e está morrendo. Essas são as pessoas que, os seguidores mais fanáticos, que sentem exatamente o que o Trump quer que sintam, são as que estão te atacando por dizer o que pensa sobre o Thomas Massie. Eles têm direito à opinião deles, mas não representam o Partido Republicano. Não representam a direita. E, Easter Serp, não representam o forward. As pessoas estão acordando. E alguns dos maiores defensores dele, os mais leais, viraram exatamente aquilo que a própria Megyn descreveu, com as próprias palavras. E isso não é parecido com o que você estava dizendo? E para que tudo isso? O que está acontecendo nos Estados Unidos agora? Eu tentei responder e pedi para todo mundo fazer uma pergunta bem simples. Quem está nos governando? Pode parecer uma pergunta boba para alguns, mas a gente precisa fazer essa pergunta. Quem está nos governando? Quem está mandando neste país? Quem está decidindo as respostas para as grandes questões? Com certeza não é o povo americano. Nada do que está acontecendo agora é algo que o povo americano teria escolhido nas urnas. E eles estão começando a perceber que não faz a menor diferença em quem você vota, porque os dois partidos são reféns dos mesmos grupos de interesse. Agora a gente fala principalmente do lobby de Israel e dos bilionários que o sustentam. Isso é parte da história. Mas existem outros lobbies também, seja no setor agrícola, no setor de alta tecnologia e em outras áreas. Tem muitos grupos de lobby influenciando as grandes decisões de política pública. O povo americano não está sendo representado. As pessoas precisam entender que se quiserem ser representadas de verdade, se quiserem alguém que defenda seus interesses, que fale por elas e haja de acordo, vão ter que seguir por um novo caminho. E é exatamente isso que essa conversa nacional quer fazer. A gente quer construir a base para um movimento de um terceiro partido. Queremos ver até onde isso pode chegar, quantas pessoas podemos atrair, como vamos recrutar e fazer tudo funcionar. Isso não é algo que pode até acontecer rápido, mas eu acho que vai acontecer mais depressa do que nunca, porque o sofrimento que o povo americano está enfrentando vai aumentar nos próximos meses. E as pessoas no governo simplesmente ignoraram e disseram, não, isso não é um problema. A gente pode imprimir mais dinheiro, dá para imprimir por mais 10 anos antes que algo aconteça. Pois bem, olha o mercado de títulos no Reino Unido agora. Olha o que está acontecendo em Londres. Aquele governo está por um fio. E nós estamos seguindo o mesmo caminho.
Essas coisas não são controláveis. E a ideia de simplesmente imprimir mais dinheiro para resolver todos os problemas é um beco sem saída. Então acho que foi exatamente isso que eu tentei mostrar aqui. Fazer as pessoas entenderem que fomos basicamente tomados por uma minoria de pessoas muito ricas que estão no comando. Elas não se importam nem um pouco com a gente, em nenhuma circunstância. Isso precisa parar. Mas a única maneira de parar isso não é ir até Washington e pedir ajuda justamente para quem criou o problema. Eles não vão fazer nada por nós. Isso não é do interesse deles. Olha toda essa história de uso de informação privilegiada. Aí as pessoas dizem, temos que dar uma chance para os democratas. Eles já tiveram chance. Muitas vezes. E nada melhorou. Qual é a diferença entre o Tony Blinken e o Marco Rubio? Nenhuma. Nenhuma. Acorda. Essas pessoas já foram compradas e pagas. A gente vai ter que se afastar delas. Aí vem gente e pergunta, será que dá para fazer isso? Outro dia alguém me disse, Doug, isso vai custar muito dinheiro. E eu respondi, sim, vai. E vai precisar de gente com muito recurso apoiando. Mas dá para fazer. Tem que ser feito, né? Acho que sim. Ou então a gente não vai durar muito. O que precisamos fazer é construir uma nova república. A antiga está nos seus últimos momentos. E não tem nada de errado nisso. Todas as grandes potências, todas as grandes nações passam por isso. A gente só precisa construir uma nova república. Amém. Quero convidar todo mundo a acessar mcgregorwarrior.substack.com. É lá que você encontra todo o trabalho do Doug, todos os textos dele. Tá tudo organizado para você lá. Sim, a gente vai ter algumas novidades lá muito em breve. E eu agradeço o retorno de todo mundo. Tem sido extremamente útil. Nada como receber comentários, né, Doug? As pessoas não têm medo de dizer o que pensam, principalmente quando você se coloca à disposição delas. E eu leio todas e fico realmente grato porque a maioria é muito consistente, muito séria. Sabe, aquelas poucas que são só vulgares, grosseiras ou obscenas, a gente simplesmente deixa pra lá. E a gente também não se preocupa muito com as ameaças de morte. Essas coisas sempre existem. Sempre tem alguém me ameaçando em algum supermercado ou em outro lugar qualquer. Tudo bem. Eu não vou viver com medo desse tipo de bobagem. Dificilmente. Agora olha, você sabe que está fazendo algo certo quando começam a chegar as ameaças de morte. Porque isso quer dizer que você é uma ameaça. E é isso que você é, Doug. Tá certo. Muito obrigado, Doug. Sou muito grato pela sua ajuda. Sempre gosto das suas análises. Agradeço mesmo. A gente se vê na próxima. Obrigado, Daniel Davis. Não esquece de avisar seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Pede para eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você já sabe. Dá para ouvir no mesmo lugar onde eles já escutam os outros podcasts. É só você contar para eles. You just got to tell them.